mesmo bairro e meus pais e os avós dele eram muito próximos. E eu sempre tive uma quedinha por ele, sabe? Eu tentava contar que gostava dele, mas ele sempre falava: "Ah, para de brincadeira, eu sei que é mentira". E eu acabei percebendo que essa era a forma que ele tinha encontrado pra dizer: "Eu não gosto de você. Para de falar isso antes que eu tenha que dizer alguma coisa que te machuque". Então, quando a gente tava no ensino médio, ele namorava as garotas por 2 dias. E depois não queria mais saber delas. E ele não queria ter nada comigo, porque eu era meio estranha até o segundo ano do ensino médio. Eu respeitava e apoiava todos os relacionamentos dele, mesmo que durasse 2 dias. Mas mesmo assim, sempre que ele começava a namorar, ele me bloqueava. Nem parecia que éramos amigos desde os 4 anos de idade. Mas depois do meu segundo ano, eu tive um glow up. E todos os caras me chamavam pra sair, falavam que gostavam de mim, coisa e tal. Aí ele terminou e me desbloqueou em tudo. Um dia estávamos na casa dele e ele estava mexendo no meu celular. E ele perguntou quem eram aqueles caras no meu WhatsApp. Eu disse que estava conversando com eles e ele foi super tóxico e falou um monte de besteira pra eles. Parte 2 de como meu melhor amigo traiu a namorada dele comigo. Depois disso, eu comecei a namorar um cara que chama Vinícius. E quando o Victor descobriu, ele disse que eu era nojenta e me xingou de várias coisas. E no dia seguinte, ele arrumou uma namorada. Mas o estranho é que ele não me bloqueou dessa vez. Ele, na verdade, começou a me mandar mais mensagens, dizendo como ele e a namorada estavam felizes juntos. E como eu era a melhor amiga dele, apoiei, né? E um dia, 2 horas da manhã, ele foi na minha casa e falou, tipo, eu não sinto nada pela minha namorada. E eu fiquei tipo, ok, então por que você tá com ela? E ele ainda teve a cara de pau de falar, você não percebeu que eu gosto de você? E eu mandei ele embora. Depois disso, nós evitamos de nos falar na escola. Mas um dia teve almoço na minha casa e a família dele foi. E nós não nos falamos durante as primeiras 2 horas. Depois disso, ele me mandou uma mensagem perguntando se eu queria conversar e dizendo que ele estaria sozinho na casa dele dia à noite. E eu fui lá e nós acabamos fazendo aquilo. Ele disse que era pra nós terminarmos os nossos relacionamentos. Mas no dia seguinte eu tava bloqueada. Eu fui na casa dele e adivinha quem estava lá? Sim, a namorada dele. Eu contei tudo pra ela, mas ela não acreditou em mim. Então nós vivemos como se nada tivesse acontecido. Sigam no Insta pra mais conteúdo. História do dia que meu namorado me traiu com a minha amiga e engravidou nós duas. Só pra vocês entenderem, eu conheci esse cara que vamos chamar de Vinícius em um bar aqui da minha cidade. E ele era super legal, então eu achei que tivesse encontrado meu príncipe encantado. Nesse dia, nós trocamos telefones e eu queria dar uma chance para um novo relacionamento. E nosso primeiro ano foi perfeito, parecia um conto de fadas. Por meses, nós falávamos sobre ter um filho, e um tempo depois eu fiz um teste e deu positivo. Eu tava com medo, mas ao mesmo tempo animada para dar essa notícia para ele. E quando eu contei, ele só ficou em silêncio. Eu perguntei como ele se sentia e a resposta dele foi tipo, eu preciso ir no banheiro. Eu tive que implorar pra ele me pedir em casamento, porque, né, íamos ter um filho juntos. E ele me pediu em casamento com o anel mais barato que encontrou. Eu sei que eu já deveria ter notado a esse ponto que ele não era um bom partido, mas eu tava tão cega que íamos ter um filho juntos que eu simplesmente decidi ignorar todos os sinais. Pra vocês terem noção do quanto ele não tava nem aí, no dia do nascimento do nosso filho, as enfermeiras perguntaram se eu era mãe solteira. Agora presta atenção. Eu tinha uma amiga que chamava Vitória, e ela sempre ia em encontros duplos com a gente. E ela chegou junto com meu marido pra me ver no hospital. Parte 2 do dia que meu namorado me traiu com a minha amiga e engravidou nós duas. Continuando, eu conheci a Vitória porque nós sempre íamos em encontros duplos com ela e o marido dela, e já fomos na casa dela várias vezes. Ela também estava grávida e eu estava super feliz por ela. O Vinícius sempre apoiou nossa amizade porque nós duas poderíamos nos identificar por estarmos grávidas ao mesmo tempo. Nós conversávamos quase todos os dias até o final da minha gravidez. O Vinícius e a Vitória também conversavam várias vezes ao dia. E ele visitava ela no horário de almoço. Mas por ela ser casada, eu achava que não tinha maldade nenhuma da parte dos dois. E eu confiava no Vinícius também. Enfim, ele acabou trazendo ela pro quarto, onde ela segurou o meu bebê e conheceu meus pais. Na hora que ela foi embora, o Vinícius foi com ela. E ele demorou mais de 1 hora pra voltar. Mas como eu já disse, eu não pensei que algo poderia estar acontecendo. Alguns meses se passaram e eu recebi uma solicitação de amizade no Facebook do marido da Vitória. Mas como eu não olho muitas redes sociais, eu demorei pra ver a mensagem. E na mensagem dizia: me avise se você quiser saber que seu marido está te traindo com a minha mulher. História de quando eu fiz todos os garotos da minha escola se apaixonarem pelo meu fake. Pra vocês entenderem toda a história, eu e minha melhor amiga decidimos criar esse fake pra testar o cara que ela tava ficando, pra ver se realmente ele era fiel a ela. Então a gente criou uma conta, achamos uma foto de uma menina bonita e começamos a postar. De começo, o cara que a minha amiga tava ficando nem deu bola, mas depois de um tempo ele começou a querer encontrar esse nosso fake. A gente inventou uma desculpa e paramos de responder ele pelo fake. Depois de um tempo, minha amiga inventou uma desculpa e terminou com ele, mas ela esperou o tempo suficiente para ele não descobrir que o fake era nosso. E foi aí que ela teve a ideia de continuarmos com o fake e mandarmos mensagem para todos os garotos da escola. Depois de um tempo, todo mundo só falava dessa tal menina, que no caso era nossa conta fake. Todas as garotas da nossa sala só falavam mal dessa tal menina, porque nessa brincadeirinha a gente acabou destruindo alguns relacionamentos. Mas foi aí que descobriram, já posta parte 2. Parte 2 de quando eu fiz todo mundo se apaixonar pelo meu perfil fake. Todos os garotos estavam caindo perfeitamente, e toda vez que era pra marcar algum encontro, ou a gente não aparecia no local, ou a gente dava uma desculpa. E eu nem sei como, mas todo mundo caía.
Até que, em um certo dia, eu e minha amiga tivemos uma briguinha super boba e ela ficou chateada comigo. Mas como era bobeira, eu não dei bola e fui dormir. No outro dia, quando eu acordei, tinha muita mensagem no meu celular e todo mundo tinha descoberto que a conta era minha. O que eu achei muita sacanagem porque ela me entregou e fingiu que a conta nunca foi dela. Sendo que quem teve toda essa ideia tinha sido ela. Mas enfim, ninguém mais olhava na minha cara. Eu não saía com ninguém da escola, eu tava bem isolada mesmo. Chegou ao ponto de que meus pais precisavam me obrigar a ir pra escola, porque eu só era muito, muito zoada por lá. E essa minha amiga nunca assumiu que ela também estava com a conta. Depois de um tempo, meus pais decidiram me tirar daquela escola porque eu realmente estava sofrendo sozinha. História de quando meu namorado engravidou a minha irmã. Pra vocês entenderem, eu sou a irmã do meio e ele engravidou a minha irmã mais velha. Enfim, eu comecei a namorar e depois de um tempo levei ele pra minha casa pra conhecer os meus pais. A gente fez um churrasco ali em família, tudo certo. Até que em uma certa hora que estava eu e minha irmã só, ela pegou e me disse que não tinha gostado dele e que não ia forçar a simpatia. Eu achei super sem noção da parte dela, mas deixei quieto. Até que começou a chover muito forte, e como ele morava longe, minha mãe deixou ele dormir em casa. E como a gente tinha acabado de começar a namorar, minha mãe não deixou a gente dormir juntos. Então eu dormi em um quarto e ele em outro. Só que eu sempre acordo de madrugada para beber água, fazer xixi e enfim. Então, nesse dia não foi diferente, eu acordei, mas eu vi uma coisa muito estranha. Quando eu fui pra cozinha pegar água, minha irmã tava lá, só de calcinha e sutiã. Fiquei sem ter parte 2 de quando meu namorado engravidou a minha irmã. Eu perguntei pra ela porque ela tava ali, assim, sem roupa praticamente, e ela me disse que só tava com calor. Enfim, eu voltei a dormir. No outro dia, meu namorado foi embora cedo, então ele começou a ir sempre em casa. E toda vez que ele ia, minha irmã tratava ele muito mal, porque, segundo ela, não iria forçar simpatia. Eu ficava chateada, mas eu relevava. Até que um tempo depois, minha irmã estava com a menstruação completamente atrasada, mas ninguém nunca imaginava que poderia ser gravidez, porque até então todo mundo achava que ela nunca tinha feito. A minha mãe decidiu levá-la no médico e foi um choque total para todo mundo, porque ela nem namorava e estava grávida. Eu dei total meu apoio a ela, fiquei do lado dela em toda a gestação, até que o bebê nasceu e a minha mãe fez um teste de DNA meio que escondido. E do nada, um dia eu tava no meu quarto e eu ouvi minha mãe gritando com ela, chamando-a de vagabunda e perguntando como ela tinha tido a coragem de fazer isso comigo. História de quando eu perdi o meu bebê com um homem casado. Pra vocês entenderem o contexto, eu tinha acabado de completar 13 anos. E eu fui passar um final de semana com as minhas primas. Bem nesse dia, elas tinham um casamento pra ir. E como eu não queria ficar sozinha, eu fui de penetra mesmo. Enfim, eu não conhecia nem os noivos, mas eu fui. Durante a cerimônia, eu percebi que um cara não parava de olhar pra mim. Eu até pensei que podia ser coisa da minha cabeça, mas ele olhava tanto que não, eu tinha certeza que ele realmente estava olhando. Mas mesmo assim eu não falei nada, só que uma das minhas primas acabou percebendo, porque ele estava com 2 amigos que também não paravam de olhar pra elas. Mas enfim, como eu era bem nova, sei lá, eu tinha até medo, eu fiquei na minha e elas também ficaram de boa. Então, depois do casamento, a gente foi pra festa dos noivos, que seria em um sítio. E foi aí que tudo começou a dar um pouco errado, eu diria. O irmão do noivo veio até mim e já posta a parte 2. Parte 2 de quando eu perdi o meu bebê com um cara casado. Enfim, o irmão do noivo veio até mim falando que esse cara que não parava de me olhar também era irmão dele e que ele tinha me achado muito bonita. Mas eu nem liguei tanto, afinal eu era bebê, nem sabia como eu beijaria alguém. Mas depois de tanto insistirem, eu decidi que eu iria perder o meu bebê com ele sim, porque eu tinha achado ele bonito, apesar dele ser mais velho que eu. Mas aí acabou que o cara que tava tentando me arranjar pro irmão dele falou que ele que queria ficar comigo. E como eu já tava ali preparada, na verdade bem nervosa, eu aceitei e fiquei com ele. Até que depois de uns dias eu descobri que ele era casado e ainda tinha uma filha. E que no dia do casamento a mulher dele não estava junto porque ela precisou fazer uma viagem. Várias vezes eu quis contar para a esposa dele, mas eu não queria estragar uma família, porque afinal eu não conhecia ele, eu não sabia que ele era casado, e quem errou na relação foi ele, mas eu nunca quis me intrometer. História de quando meu namorado me traiu no sofá da minha casa. E um detalhe, foi com uma das minhas melhores amigas. Para vocês entenderem toda a história, era bem no dia do Halloween. Eu e os meus amigos decidimos ir para uma festa, a gente foi, tava tudo certo, e essa minha melhor amiga não tinha onde dormir.
Então eu convidei ela pra dormir em casa e o meu namorado já iria dormir lá comigo. Mas eu nunca pensaria que poderia dar alguma coisa eu chamar ela pra dormir lá. Na festa eu bebi bastante, então quando eu cheguei em casa eu deitei na minha cama e apaguei. Como meu namorado sempre ia lá, ele sabia onde ficava cobertor, tudo, então eu nem me preocupei com isso. Pra mim tava tudo certo, eu dormi, no outro dia acordei, a gente tomou café os três juntos. Aí eles foram embora. E nesse momento uma amiga minha me ligou, falando que eu não podia confiar nessa tal melhor amiga que tinha dormido em casa e que precisava urgente falar comigo. E foi aí que eu descobri tudo, já posta a parte 2. Parte 2 de quando meu namorado me traiu na minha própria casa. Então essa minha amiga, ela falou que não queria conversar por ligação e pediu pra gente se encontrar. Quando eu cheguei lá, ela começou a me contar tudo o que os dois tinham feito enquanto eu dormia. E de primeira eu não acreditei muito porque eu confiava muito naquela outra amiga. E foi aí que ela começou a me mostrar os áudios. Nos áudios ela falava coisas do tipo, ai, eu dei pra ele sim e ela nunca vai saber. E em outro áudio ela ainda disse, eu dei pra ele de novo e ela nem imagina. Quando eu descobri tudo, eu quis fazer um inferno na vida dos dois. Mas depois de muito tempo eu consegui entender que eu sou muito mais que isso e que nenhum dos dois me mereciam. E depois dessa história eu descobri que ele me traiu várias vezes. Não só com essa amiga em específico. Então cuidado com quem vocês confiam. O dia em que eu fui pra praia com um cara que eu tava afim e passei a maior vergonha da minha vida. Eu sempre tive uma queda muito grande por um menino mais velho. Aquela paixão que era de criança e eu fui crescendo e continuava apaixonada por ele. Mas ele nem fazia ideia. Resumindo, eu tive um glow up, fiquei bonita e ele começou a me notar. E um detalhe, a gente tinha muitos amigos em comum. Então, em um dia específico, todos eles iam pra praia e esse cara acabou me chamando. Eu fiquei tão ansiosa, escolhi minha roupa, nossa, eu precisava estar muito gata. Porque eu real achei que aquele dia ia ser o dia. Tava tudo indo muito bem até que eu decidi entrar no mar. Quando eu tava saindo, eu tentei dar uma de gostosona e fiquei olhando fixamente pra ele. E eu percebi que ele não parava de olhar pra direção dos meus peitos. Mas eu achei que era só ele demonstrando que ele também tava afim. Quando eu cheguei mais perto, eu percebi que ele tava muito assustado. E foi aí que quando ele olhou pros meus peitos de novo, eu também olhei e percebi que eu estava sem o meu biquíni. O dia em que minha amiga tentou me convencer a fazer aquilo